Para compreenderem as Escrituras, vamos ao estudo da carta aos Hebreus, no capítulo 11, agora a partir do versículo de número 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Portanto, Moisés já teve uma ação de fé, de algo que não se via, porém se esperava que viesse a acontecer. Este ato foi praticado pelos seus pais. Quando eles contemplaram Moisés nascido, eles o acharam um menino formoso, bonito, viram que não era uma criança comum. Talvez o seu tamanho excedesse a média, bem acima da média dos meninos de Israel. Talvez a sua beleza, a sua gordura, algo lhes chamou a atenção e eles tiveram como que uma percepção de que aquela criança, por os fatores mencionados da sua grandeza, da sua beleza, da sua formosura, eles ficaram comovidos e tiveram o discernimento espiritual. Eles creram que Deus teria uma obra maior na vida daquele menino, que ele seria o líder, que ele estaria atuando com força, com determinação. Então os pais agiram pela fé. Eles sentiram a presença de Deus. Eles até mesmo, entre eles, puderam perceber que Deus estava falando com eles algo a respeito daquela criança, que aquela criança deveria ser preservada, porque Deus tinha um plano e estaria trabalhando até mesmo já uma revelação sobre a libertação do povo de Israel. Então ele ficou escondido, ele foi escondido pelos pais, recém-nascido, por 3 meses. E nesse período, eles não temeram o decreto do rei. Então a fé lhes fez ouvir a revelação de Deus. Deus falou com eles sobre aquela criança e eles colocaram essa palavra de Deus acima do decreto do rei. Se Deus vai guardar essa criança, então Deus vai livrar do rei, vai livrar do exército do faraó. Na própria atitude dos pais e dele ser lançado posteriormente nas águas, já havia toda uma revelação a respeito da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho na direção de Moisés. Então essa fé no poder do Espírito Santo que motivou seus pais a enfrentarem, não temerem o decreto do rei. Alguém uma vez mencionou que existem 2 coisas que você não vê, mas que você age antecipadamente. Ou você tem fé no que é falado, embora não veja, você crê e tem força para agir em cima dessa fé, ou você tem medo. E o medo faz com que você não haja, com que você fuja por algo que ainda não aconteceu, por algo que está anunciado e você teme e se esconde, ou como aquele que escondeu os talentos com medo do rei ser muito severo e por isso não realizou obra nenhuma, não fez nada, ficou ali parado, sem ação e foi condenado. Nós não somos chamados para agir com medo, mas nós somos chamados para agir com fé, na expectativa, na esperança, ou mesmo na certeza de que Deus que prometeu, Ele é fiel, Ele tem poder, Ele nos ama e Ele vai realizar. Então os pais de Moisés confiaram em Deus, por isso ele, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto,
recusou ser chamado filho da filha do faraó. Então ele via a riqueza, o poder de Deus, aquilo que lhe estava preparado, a promessa, a herança, a recompensa da sua fidelidade a Deus, do seu serviço a Deus. Então ele com fé disse: mais é o que Deus tem para mim do que o próprio faraó tem para me dar ao me ver nessa condição de filho da filha de faraó. Então, como neto de faraó, ele não tinha nada a receber se for comparado, sendo então comparado ao que Deus lhe tinha guardado, a recompensa que Deus estava lhe revelando. Por isso ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Por isso o servo de Deus que vive pela fé, ele não tem dificuldade em dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Este é o servo de Deus, como Moisés, que vive pela fé. Pela fé ele é capaz de recusar a oferta do dinheiro, do benefício deste mundo, do pecado, e ter a contemplação, ter a visão, ter a revelação do tesouro, da recompensa que Deus já tem guardado, reservado para você, para o servo de Deus, pela fé na glória. Deus mostra e você imediatamente já sabe o que tem mais valor. Este mundo perece, este mundo apodrece no pecado, este mundo é pervertido no pecado, todos os bens um dia serão destruídos, estão reservados para o fogo, para a corrupção, para a destruição, e aquele que faz a vontade de Deus e guarda a sua palavra e obedece, viverá eternamente. Nós vemos isso aqui no versículo 25, o próximo versículo, que nos diz assim: preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Realmente, nós somos maltratados pelos carnais, pelos que vivem em associações deste mundo, com dinheiro, com benefícios a oferecer, que possuem a liderança, a administração dos bens deste mundo. Nós preferimos ser maltratados, preferimos ser excluídos, preferimos ser deixados de lado. Não vamos participar deste movimento mundano, falso, mentiroso, enganoso, e não vamos desfrutar desses prazeres do pecado durante algum tempo, porque as coisas que Deus tem são eternas e as coisas deste mundo são passageiras por algum tempo, o que é uma ilusão, é vaidade, é uma coisa tênue que vem e vai rapidamente e não permanece. Daqui a pouco essas pessoas que estão lá na administração negando o bem e trabalhando com maldade, com maltratos, com violência, com agressividade, com mentiras, todas essas pessoas também vão passar, vão envelhecer, já não vão mais poder andar tão rápido como andam, e verão que este pecado, este prazer, ele é leviano, ele dura pouco tempo, como está escrito aqui no versículo 25, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Versículo 26. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então já está daqui Moisés em relação a Cristo, pela fé, por amor ao Messias, por amor à palavra de Deus, à encarnação do Messias, por amor às promessas de Deus, às recompensas de Deus. Ele considerou a desonra, ele considerou não participar da família do faraó, até posteriormente ser expulso, ter que fugir do Egito. As coisas de Deus, as coisas do Espírito, as coisas da eternidade, serem riqueza maior, permanente. Ele tinha essa visão do céu. A fé nos leva a este caminho. A fé leva à salvação, porque ela nos dá poder para abandonar este mundo ímpio,
este mundo do pecado, esse mundo que será destruído, a fé nos leva a contemplar as riquezas da glória. Então o Espírito de Deus vem, nós somos batizados com o Espírito de Deus e já contemplamos a recompensa e já vivemos para a eternidade. Aí somos salvos deste mundo, porque aqui está a mentira, aqui está a iniquidade, aqui está a falsidade, todo tipo de perversão. Então, por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então, ele perderia as riquezas, os tesouros do Egito, sendo perseguido pelo Egito, pelo mundo, pelo mal, pelos mentirosos. Ele andaria na justiça, nas boas obras, na prática da verdade, na sinceridade, e contemplava já pela visão dos céus, por ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus, porque contemplava a sua recompensa. Veja que a fé nos dá essa visão espiritual. A fé abre os céus para nós, porque pela fé, pelo propósito de obedecer à palavra de Deus, de cumprir, de entender, Deus nos batiza com o Espírito Santo e o Espírito Santo nos revela estas coisas. Ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus e nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar do que Jesus falou, nos dá palavra, nos dá autoridade, nos dá sabedoria, nos dá todos os dons espirituais para glorificarmos a Deus, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade e para podermos realizar as obras de Deus, para sermos cooperadores do Senhor nesta seara. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, seja abençoado eternamente, que você possa contemplar a sua recompensa na glória. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.